Este é o grande round do Hospital de Clínicas na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Várias universidades de ponta no Brasil e no mundo vêm desenvolvendo novas abordagens do ponto de vista pedagógico, especialmente voltadas para a aquisição de conhecimento, competência e habilidades. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, Nova Visão Pedagógica em Medicina, e para isso nós trouxemos a participação do doutora Cristina Rolim Neumann, que é chefe do Serviço de Atenção Primária à Saúde do Hospital de Clínicas, e do Dr. Francisco Jorge Arcego Quadros de Oliveira, que é chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas. Cristina, o que é essa nova visão pedagógica da medicina? Então, nos currículos mais tradicionais, a tendência é que o aluno vá aprendendo os vários conhecimentos que envolvem todas as etapas do trabalho profissional. E isso é compartimentalizado e avaliado em segmentos. Por exemplo, quando a gente vai tratar um hipertenso, a gente precisa conhecer a fisiologia do sistema cardiovascular, precisa conhecer os problemas todos que envolvem a hipertensão, precisa conhecer os tratamentos para a hipertensão, precisa saber explicar para o paciente o que é a sua doença, precisa ter capacidade de discutir com ele qual é a melhor abordagem para o seu tratamento, precisa conhecer o sistema de saúde, saber qual é o tratamento que a sociedade pode pagar, então tem que entender o custo do sistema e finalmente tem que saber também tratar as complicações. Então envolve muitas habilidades e muitas competências e muitas atitudes. Então, como o conhecimento ele se distribui dentro de uma pirâmide, que a gente conhece como pirâmide de Miller. Na base está todos os saberes, tudo que a gente conhece sobre o campo profissional. Então, os conhecimentos na medicina, os conhecimentos de fisiologia, de terapêutica, de propedêutica. A partir dessa base ampla, a gente tem o saber como. Como é que a gente usa aquele conhecimento? Num nível um pouco mais alto, a gente sabe como demonstra como a gente utiliza aquele conhecimento, né? E para isso a gente pode avaliar com cenários talvez fictícios, né? E por último, então, tem o fazer profissional, que é todo o trabalho dentro de um cenário realístico, dentro da realidade. Então são essas as etapas do conhecimento. Arcego, como é que o processo de avaliação acontece dentro desse novo método pedagógico? É uma nova forma de apresentar pedagogia para a medicina, provavelmente os processos de avaliação também são. Não, eu acho que eu só queria reforçar para começar que esse movimento sobre a questão de como formar médicos é um processo internacional que está sendo desenvolvido. Eu tenho dito assim que a gente tem vivido uma verdadeira revolução em termos de formação médica. A gente já sabe que a atenção à saúde é um fenômeno altamente complexo e a formação desse médico é altamente complexa também. Logo, a questão da avaliação em termos de saúde é mais complexa ainda. Como é que a gente pode avaliar um estudante de medicina em formação dentro desse processo todo? A gente sempre costuma dizer assim, que tem várias perguntas que a gente tem que fazer. Como, onde, porquê, quem e quando que vai ser feito esse processo avaliativo. Então, tem várias formas de fazer desenvolver isso dentro de um processo que tem que ser amplo. O que a gente costuma dizer também é que não existe um método único para toda a formação. Ele tem que ser adaptado, então, ao momento que o estudante está vivendo, quais são e o que se espera dele. Hoje em dia, a gente tem diretrizes curriculares que mostram que a gente necessita uma formação mais ampla do estudante. A própria avaliação é formativa. Com também. certeza, exatamente. Porque o que a gente tem se dado conta, e não somos só nós, todo mundo tem se dado conta, que a parte técnica da medicina, ela é super importante, mas ela não é suficiente justamente para dar a saúde que nós queremos para toda a nossa população. Então, o estudante e o médico formado, ele tem que ter também uma boa relação interpessoal, que é fundamental,
E também uma questão, ele tem que estar apto a permanecer aprendendo ao longo do tempo. A gente sabe que o conhecimento médico está sempre em constante modificação. Sabe que nós vimos recentemente aqui num encontro sobre o aluno do milênio, que nós convidamos um estudante de medicina para falar, e foi mostrado um gráfico pelo Dr. Ricardo Kuchenbecker, um gráfico que mostrava que a empatia ia decaindo a partir do 3º ano. Esse novo critério de avaliação pedagógica e de formação pedagógica, ele leva em consideração essa questão de desenvolvimento da empatia? O que ele é fundamental, como eu estava dizendo assim, a Cristina estava dando o exemplo da hipertensão, por exemplo. Não é suficiente que ele saiba todos os medicamentos, o mecanismo fisiopatológico. Se ele não consegue ter um bom relacionamento com o paciente, explicar como é que funcionam os medicamentos, a importância da adesão ao tratamento, esse é um paciente que acaba se perdendo. Então, essa relação é fundamental. E para isso, o que se tem se trabalhado? Métodos de avaliação que contemplem esse tipo de coisa. E a gente também tem trabalhado com a ideia de que o ideal em métodos avaliativos é que a gente consiga integrar vários aspectos. Então, ele tem que integrar o aspecto cognitivo, ele tem que saber quais são os medicamentos, qual é o mecanismo fisiopatológico, isso é básico, mas ele tem que ter também outras... a questão da relação interpessoal, ele tem que ter muito claro como é que ele pode se relacionar com vários pacientes. Os pacientes são diferentes, tem pacientes com um nível educacional melhor, tem pacientes com mais limitações, e ele tem que navegar nesse tipo de coisa. Dos métodos que a gente tem trabalhado são métodos, como a Cristina comentou, de simulações. Então, a gente pode fazer simulações com pacientes treinados para isso, atores que têm o papel de pacientes, e também com pacientes reais, em cenários práticos. E para isso a gente pode fazer com sessões estruturadas, objetivando aspectos muito específicos daquilo que a gente está querendo. Então, só para terminar, um aspecto que é fundamental, o professor, o educador, o formador nesse sentido, ele tem que estar claro qual é o objetivo que está se pretendendo avaliar nesse momento. E como a gente estava dizendo, ele não termina naquele processo, ele tem que ter um feedback, e esse é um processo contínuo ao longo do tempo. Quer dizer, existem cenários realísticos e existem cenários que são realmente na prática com o paciente. Com certeza. Né? Alguns com os atores, quando se busca objetivos mais bem definidos, e na realidade prática, né, da relação com os pacientes também, a avaliação engloba esses dois aspectos. Cristina, o quanto desse processo pedagógico já está introduzido nas universidades brasileiras e particularmente aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Então, a gente, conversando com outros professores de outras universidades, a gente já identificou pelo menos 13 grandes universidades que fazem, dentro da rotina do ensino, o uso de tanto cenários simulados quanto a avaliação do estudante em cenário real, durante a prática do atendimento aos pacientes. Então, existem a Unicamp, que já usa um tipo de avaliação que a gente chama de OSCE, né, que é a gente cria estações, cenários, onde existem atores que simulam situações, e o aluno é levado a avaliar aquele doente e dar uma solução para aquele problema, né? Fica um professor que avalia aquele cenário dentro de uma estrutura do que o aluno deve ser capaz de fazer, né? E ao fim dessa avaliação dá o feedback, explica para o aluno o que ele fez adequadamente, o que ele não fez adequadamente. Outra forma de avaliar competência clínica é estando dentro da consulta do aluno, avaliando o que ele é capaz de fazer, como ele se comunica, como ele explica para o doente o que deve ser feito, o que ele tem. Então, esse tipo de avaliação, que no caso do estudante é uma avaliação formativa, porque a gente diz para ele exatamente como ele deve se comportar, como ele deve melhorar, as coisas que ele pode fazer melhor. Isso tem sido usado muito na graduação, sobretudo no internato. Nós aqui na URGS usamos isso no internato. A gente chama isso de mini-EX, que é mini exame clínico avaliativo, onde a gente tem uma estrutura do que deve ser avaliado e dá um feedback para o aluno, mas também tem sido usado nas provas de residência. Na Unicamp, isso é usado em um número muito grande de alunos, entre 500 e 700 alunos nas provas de residência,
Acho que dá um pouco de trabalho para toda a instituição, porque isso mobiliza um número grande de professores, mas, por outro lado, cria vários aspectos que eu acho que são importantes. O primeiro é que toda a instituição passa a valorizar o que a gente vê que é importante na competência do médico. Cristina, eu estava te observando falar e tem uma pergunta que precisa ser feita, que é assim, todo esse processo pedagógico que nós estamos experimentando, o quanto isso pode ser transmitido para o Revalida e para a questão do Mais Médicos? Bom, essa é o desafio colocado para todo mundo. E o que está na legislação, na lei dos Mais Médicos, é que a avaliação deve ser feita a cada 2 anos durante a graduação e também fazendo parte do processo que inclui a própria residência. O que a gente sabe hoje é que os estudantes de medicina são avaliados constantemente. O que a gente está tentando fazer dentro do Revalida, por exemplo, é integrar esse processo, integrar a graduação com a própria residência, que é o espírito da própria lei. A questão do Revalida, então, entra dentro desse processo no sentido de talvez unificar, inclusive, o ingresso para a residência. O Revalida, basicamente, é um exame que procura avaliar a compatibilidade da formação feita no exterior para o médico que vai querer trabalhar aqui ter seu diploma revalidado. Então, ele tem uma parte cognitiva, com questões objetivas que ele tem que responder, que envolve uma ampla gama de conteúdos apropriados para a prática no dia a dia, e tem uma segunda etapa para os aprovados nessa primeira etapa cognitiva de estações como a Cristina Isso já vem sendo feito? Já vem pelo menos há 2 anos. Perfeito. Esse é um assunto de extremo interesse, tanto dentro do aspecto pedagógico, como do aspecto, vamos dizer, da entrega de profissionais qualificados para a sociedade. Eu sou James Fleck, esse é o grande round do Hospital de Clínicas na sua versão 2015, interativa, e tanto o Dr. Arcego como a doutora Cristina Neumann vão estar à disposição pelo período de 1 semana para esclarecimento de dúvidas, ouvindo seus comentários e respondendo às suas perguntas. Muito obrigado pela atenção.